Fala, doutores, tudo bem? Decidi gravar sobre a questão mais errada do Enem 2025, a questão de logaritmos. Lembro que quando saiu os gabaritos da vida aí, né, os gabaritos dos cursinhos, 90% dos cursinhos erraram essa questão, né? Então, eu vou trazer uma mini aula para vocês, mostrando não só como resolve a questão, né, mas aprofundando em cada parte dela, certo? Vamos lá. Um empresário utiliza máquinas cuja pressão interna P em atmosfera, ou seja, a unidade de medida de P é ATM, né? Depende do tempo contínuo, certo? De utilização Tzinho em hora e de um parâmetro positivo K, que define o modelo da máquina segundo a expressão. Aí ele fala que a expressão vai ser P igual a 4 vezes log de menos K vezes T mais 1 vezes T menos 19. O fabricante dessas máquinas recomenda ao usuário que a pressão interna desse tipo de máquina não ultrapasse 10 atmosferas durante seu funcionamento. Ou seja, essa pressão não pode ultrapassar 10. Então quer dizer que ela pode ser menor, a pressão tem que ser menor ou igual a 10 atmosferas, certo? O empresário pretende comprar novas máquinas desse tipo, que deverão funcionar diariamente por um período contínuo de 10 horas. Ele volta a falar sobre esse período contínuo. Essa questão, gente, muita gente falou assim, não, ela tem falha. Na realidade, ela não tem falha nenhuma, certo? O que faltou nos candidatos, talvez foi, talvez o costume, né, de fazer questões muito rápidas de logaritmo, né, questões muito, digamos que, objetivas, né? Então, quando traz uma questão muito meticulosa, feita essa questão aqui, acaba que a gente deixa passar alguns detalhes, né? Para isso, precisa definir um modelo de máquina a ser adquirida escolhendo o maior valor possível do parâmetro K, atendendo à recomendação do fabricante. O maior valor a ser escolhido para K vê, tem tempo, que é uma variável, tem a pressão, que é outra variável, e tem um parâmetro que a gente precisa descobrir. Também não é um costume dos alunos ter uma questão de logaritmo que precisa descobrir três coisas, né? Ou pelo menos precisa relacionar três coisas. Então, isso também confundiu muita gente. Vamos lá, sobre esse período contínuo, né? Ele fala que essa máquina ela vai funcionar por um período contínuo de 10. Então, por exemplo, se eu for esboçar um gráfico aqui, eu posso dizer que aqui é 0, tá? E aqui é 10, beleza? E aqui pode acontecer qualquer coisa. Eu vou dar uma curva aleatória aqui, tá? Uma curva aleatória que finaliza aqui em 10, beleza? O que acontece? Durante esse período, aqui eu vou colocar o tempo, né? E aqui eu vou colocar a pressão, certo? Durante esse período, pode ter, né? Vai ter, na realidade, uma pressão máxima, né? Por que eu digo assim? Primeiro eu disse pode ter. Porque nem sempre a gente tem algo máximo, certo? Porque se fosse constante, por exemplo, a gente não teria nem máximo nem mínimo. Ou, por exemplo, a gente pode ter uma coisa mais aprofundada que a gente chama de máximo local e máximo global. Ou mínimo global, né? Ou e mínimo local, enfim. Tem algumas outras situações diferentes, né? Aí vamos lá. O que acontece? Muita gente pegou essa expressão da pressão e substituiu T igual a 10. E na realidade, não. A gente precisa analisar no tempo de 0 a 10 se há algum ponto, né? Por exemplo, eu posso ter esse ponto aqui, vou dizer que é T igual a 8, tá, gente? E esse ponto representar uma pressão maior do que esse 10, tá? Eu vou apagar aqui também para não confundir. Suponha que o 10 aqui seja isso, ok? Então percebe, que em T igual a 8, eu vou ter uma pressão maior do que T igual a 10. Porque não necessariamente essa curva vermelha ela precisa ser uma curva crescente. Que é justamente o caso dessa função aqui, né? Essa função, ela dá uma curva aqui dentro, e essa curva é uma curva quadrática, é uma parábola, né? E o fato dela ser uma parábola, não necessariamente ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Então tem tudo isso, né? São todos os detalhes dessa questão. Aí vamos lá. A gente vai precisar avaliar dentro do logaritmando. Logaritmando é isso aqui, tá, gente? Dentro do logaritmando, qual vai ser o maior valor dele.
certo? Aí vamos lá, eu vou trazer essa função para cá. A função vai ser P igual a 4 vezes o logaritmo de menos K vezes T mais 1, vou colocar um colchetes aqui, tá? Colchetes. T mais 1 vezes T menos 19. Só conferir para ver se é isso mesmo. É isso. Ok, essa é a nossa função. Eu vou chamar tudo que está aqui dentro, de y, certo? Então eu vou chamar isso aqui de y. Vou substituir a variável. Aí aqui eu vou ter p igual a 4 vezes o logaritmo de y. Com y sendo, y vai ser menos k vezes t mais 1 vezes t menos 19. Observe uma coisa. Essa função aqui, ela é uma função quadrática, tá? Porque se a gente multiplicar t por t, vai aparecer um termo quadrático, né? Um termo elevado ao quadrado. Essa função, ela vai ser côncava para cima, ok? Só que quando a gente multiplica por menos k é um número negativo, porque k é positivo e tem um menos na frente. Quando eu multiplico menos k por essa função, que está côncava para cima, a gente muda a concavidade dela. Sempre quando a gente tem uma função, e essa função ela é côncava para cima, por exemplo, e eu multiplico por menos 1, ela vira côncava para baixo. A multiplicação por um fator negativo, a gente faz com que mude a concavidade. Se ela está para cima, ela vira para baixo. Se ela está para baixo, fica para cima. Beleza? Então, essa função, nessa parte daqui, ela é côncava para cima, só que eu multiplico por um fator menos k, ela vira côncava para baixo. Se ela é côncava para baixo, ela admite máximo. Beleza? Vou desenhar aqui na forma na parte lateral aqui da nossa folha aqui de cálculo. Perceba também que essa função ela admite zeros, né? 2 zeros, né? O menos 1 e o 19. Né? Então, vou colocar aqui menos 1 e o 19. Beleza? Ela é côncava para baixo, né? Então, a gente vai desenhar isso aqui. Certo? Menos 1 e 19. Aí, o que acontece? Eu agora preciso avaliar em qual tempo essa função ela vai admitir valor máximo. Beleza? Em qual tempo ela vai admitir esse y aqui máximo. Então, perceba, para eu calcular o tempo para o qual o y é máximo, eu precisaria calcular o x do vértice, certo? Mas observa, se eu tenho as duas raízes, então automaticamente eu posso tirar a média aritmética. Por quê? Porque aqui é o eixo de simetria, né? Isso aqui é o meu eixo de simetria. Então, o meu x do vértice ele vai estar exatamente na metade. Então, a média aritmética entre menos 1 e 19 é 9. É 9. Certo? Então, meu x do vértice é 9. Então, o que é que vai acontecer? Para eu saber meu y máximo, eu vou pegar o 9, que é o tempo no qual esse y é máximo, e vou jogar dentro da função. Beleza? Então, aqui vai estar y igual a menos k vezes 9 mais 1 vezes 9 menos 19. Ok? Aí aqui vai ficar y igual a menos k vezes 10 vezes menos 10, né? Aí fica menos 100. Menos com menos vira mais, né? E aqui vai ficar 100k. Beleza? Y igual a 100k. Então, o valor, veja, o valor para o qual esse logaritmando verde aqui, ó, esse logaritmando verde é máximo, não é t igual a 10, pelo que muita gente pensou, né? E sim t igual a 9, o que torna essa questão muito sutil. Muito sutil. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer agora? No lugar desse verde aqui, eu vou jogar 100k, porque eu já substituí o valor. Aí vamos lá. Vai ficar aqui, ó, P igual a 4 vezes o logaritmo. E dentro do logaritmando vai ficar o quê? 100k. Ele fala também na questão
que a pressão precisa ser menor ou igual a 10 atm, né? Ele fala que não pode passar de 10 atmosferas, né? Beleza? Então eu vou dizer que isso aqui precisa ser menor ou igual a 10 atmosferas. Então vamos lá, vamos embora. 4 vezes o logaritmo de 100K é menor ou igual a 10 atm. Então o logaritmo de 100K, lembrando que quando a base está implícita, então essa base é decimal, é 10, né? O 4 passa para o outro lado dividindo, vai ficar menor ou igual a 10 dividido por 4, 2,5, né? Aqui a base é 10, então eu posso elevar o 2,5 na base 10, uma potenciação, certo? Então aqui vai ficar 100K menor ou igual a 10 elevado a 2,5. Então K vai ser menor ou igual a 10 elevado a 2,5 dividido por 100. 100 é 10 ao quadrado, né? Então coloca aqui 10 ao quadrado. Repito a base, subtrair os expoentes, K vai ser menor ou igual a 10 elevado a 0,5. Beleza? Que teria como resposta letra A. Muita gente marcou letra D, se eu não me engano, né? Mas aqui o gabarito correto é letra A. Beleza? Gente, se vocês gostaram da explicação e quiserem que eu faça mais vídeo desses, vocês deixem um comentário aqui. Beleza? Valeu, bora dali.